necessidade de falar com Deus, de pedir Deus o socorro, porque estamos em dias maus, né? Deus é socorro presente na angústia, entendeu? Em Deus podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Então vamos neste momento ler a palavra do Senhor que se encontra em Jeremias, no capítulo 13, no versículo 22. Jeremias, capítulo 13, no versículo 22. Né, como combinado, esse horário, né, de meia-noite passou um pouco, mas aqui estamos para falar com Deus. Vamos ler. Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas vestes, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura, pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis ver vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Pelo que os espalharei como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção qual será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e me confiaste em mentiras. Olha, pois te esquecestes de mim e confiastes em mentiras. Assim também eu levantarei as tuas vestes até o teu rosto, e aparecerá a tua vergonha. Já vi as suas aproximações, abominações, os teus adultérios, os teus nichos e a enormidade da tua fornicação sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? Né? De onde vem todas as desgraças, né? Vem de um ponto X, ou seja, cada vez que eu me entrego àquilo que é abominável aos olhos do Senhor, mais derrota, mais, né, complicações vem para a vida da gente. Aí você fala assim, eu não gosto de falar essa palavra desgraça. Mas olha aqui, você procura no seu livro, no livro santo, no livro sagrado, no profeta Jeremias, capítulo 13, no versículo 22. Está ali explicitamente assim: a causa, ou seja, o que causa a desgraça. Então, o que a gente vê, né, que o Senhor vem falar conosco aqui, é a nossa desobediência, né? É a nossa insistência em ficar no mal. Porque muitas das vezes, né, o homem fica fraco, como diz o apóstolo Paulo, né? O homem vive em constante guerra interior, né? A carne grita para fazer isso, e o Espírito te, né, guiando, não, você não pode, isso não é bom, isso vai te enfraquecer diante de Deus. E a carne te chama para aquilo ali que não é agradável aos olhos de Deus. E quando a gente não está em intimidade com Deus, a gente cede aos desejos da carne. E aí é a hora que Satanás vem e faz uma bagunça na vida da gente. E aqui a gente pode ver assim, ó. Assim também eu levantarei as tuas vestes até o teu rosto, e aparecerá a tua vergonha. Ou seja, já que você decidiu, né, viver daquilo que é mal, né, eu vou permitir, ou seja, eu vou deixar, porque o Senhor, ele não abandona ninguém. O Senhor está sempre pronto a ouvir o clamor do seu filho,
Porém, Deus deixa livre-arbítrio. O Senhor está sempre ali. Mas se a gente deixar Ele, Ele nos deixa. Ou seja, onde está? É bem resumido isso aí, né? No livro de Crônicas, né? Aonde diz assim: enquanto estiver comigo, olha, o Senhor diz para mim e para você, enquanto você, Nazaré, ou você, né, Marcos, Andréia, né, enfim, estiver comigo, eu estou com você. Mas quando você me deixar, eu também te deixarei. Ou seja, te dou livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, né? Basta que depois não venha chorar, né? Por aquilo, pelas consequências daquilo que você decidiu. Aí nós vamos ver aqui no versículo 27, no versículo 27, diz assim, ó: vi as tuas abominações e os teus adultérios, os seus nichos e enormidade da tua fornicação sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, quando ainda não te purificares. Ou seja, quando o homem, né, ele decide viver uma vida, né, nos prazeres da carne, Deus, ele não pode obrigar o homem a fazer, né, a vontade dele. A vontade de Deus é perfeita e agradável, porém, somente o homem pode decidir em viver segundo a vontade de Deus. A partir do momento que a gente decide fazer a nossa vontade, é só desgraça. Eu falo isso por experiência própria, né? Tive algumas experiências, né, na minha vida em que só trouxe problema, desgraça, destruição, angústia, perturbação, problema, enfim. Nada do que é bom veio. Então, quando o homem decide a viver numa vida de fornicação, de adultério, pode alimentar a carne, mas você vive uma vida conturbada, uma vida angustiada, uma vida de luta e de peleja, porque você não é chamado para viver uma vida de pecado, uma vida de imundície. Você é escolhido para ser filho de Deus, obediente. Lógico, ninguém é perfeito, ninguém é santo, porque perfeito e santo por excelência só o nosso Jesus, né? Porém, a gente tem que ter aquilo que Deus mesmo, aquilo que Deus fala para nós, né? No livro de Josué, no capítulo 1, diz: esforça-te e tem bom ânimo, e eu te ajudarei. Então, o Senhor quer que nós venhamos nos esforçar 24 horas para fugirmos da aparência do mal e viver segundo a perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, uma vida de purificação, de arrependimento, uma vida de transformação, uma vida em que Deus vai encontrar alegria e prazer, né? E vai olhar para nós e vai dizer: não, meu filho está se esforçando, ele caiu, ele pecou, mas ele está se esforçando, então vou ajudar, vou tomar pela mão direita, né? E vou levar até o fim, porque ele está se esforçando. Então diz o Senhor para mim e para você, nessa madrugada: esforça-te e tem bom ânimo, e eu te ajudarei, tá bom? Então, nós meditamos no livro do profeta Jeremias. Nós meditamos nesta madrugada, né? No livro do profeta Jeremias, no capítulo, vamos ver aqui rapidamente, 13, no versículo, 22. Jeremias 13, no versículo 22, tá bom? Então, você medita em casa, mas leia o texto para você entender o que Deus quer falar com você. Amém?